Olá, meus irmãos, hoje é dia 28 de agosto, na 21ª semana do Tempo Comum. Com a graça de Deus, estou aqui para mais um dia fazer a partilha da Palavra de Deus. Deus nos dá oportunidade de mais um dia. Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, quero lembrar-lhe que a Palavra de Deus é viva, poderosa. Ela é capaz de transformar qualquer coração. Qualquer coração que nela encontra força para vencer, esperança para seguir em frente e luz que guia nossos passos, mesmo nos momentos mais difíceis. Compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa dessa motivação. E vamos abrindo assim o nosso coração para acolher o Evangelho. Está em São Mateus 24, de 42 a 51. Que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que já está presente no meio de nós. Rezemos para que a palavra de Deus encontre em cada coração disposição, que seja aberto e desejoso para acolher. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atento, porque não sabeis que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse que hora viria, o ladrão certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficais preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhe dar o alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor encontrar agindo assim, quando voltar. Em verdade vos digo, ele confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe impor a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e rangeres de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje nos apresenta o Evangelho de São Mateus 24, de 42 a 51. É o tema da vigilância. Jesus nos adverte: ficai atento, pois não sabeis em que dia virá o Senhor. Ele voltará como um ladrão. A hora que é imprevista. Por isso, nós devemos estar sempre preparados. A igreja nos ensina que é inútil tentar prever a data de sua volta, a volta de Jesus, pois isso só o Pai compete. O que importa é aquilo que Jesus nos ordena, de sermos como empregado fiel e prudente, a quem o Senhor confiou o servo para lhe dar o alimento na hora certa. Feliz daquele a quem o Senhor voltar encontrará agindo assim. E hoje, que é dia de Santo Agostinho, vamos refletir uma história que ilustra bem esse evangelho. Conta-se que, num reino distante, o senhor de um grande castelo partiu para uma longa viagem. Antes de ir, ele chamou 2 servos. O primeiro chamava Valério. Confiou as chaves do celeiro, os códigos dos cofres e a administração de toda a sua fortuna. E ordenou-lhe: vigiai e alimentai os outros servos, pois eu não sei quando voltarei. O segundo era um jovem chamado Augusto. Deu uma tarefa crucial. Sobre a torre mais alta, e ele disse a ele: todas as noites tua única função será olhar para o horizonte e
avisar a todos quando avistar a primeira tocha da minha comitiva. Você não pode adormecer nesse posto. Só que os anos foram passando. Inicialmente, Valério cumpria seu dever com zelo. Mas a demora do Senhor começou a corroer o seu caráter. Ele passou a pensar: o Senhor esqueceu de nós. Pouco a pouco começou a servir-se das melhores iguarias, a beber o vinho mais fino e tratar os outros servos com arrogância e brutalidade. E Augusto, lá na torre, enfrentava a solidão, frio, sono e ouvia as algazarras e das festas de Valério. Às vezes ele sentia uma pontada de inveja. Mas certa noite, porém, ele lembrou-se das palavras de um velho sábio chamado Agostinho, que dizia: tarde te amei, ó beleza antiga e nova. Tu estava dentro de mim e eu fora. E Augusto entendeu que a vigília não era apenas sobre olhar para fora, mas era sobre manter o interior desperto, cheio de esperança. E ele se recompôs e redobrou a sua atenção, não por medo, mas por amor e expectativa da volta do seu Senhor. Mas aconteceu que numa noite escura, enquanto Valério estava lá embriagado em suas festas, Augusto avistou um pequeno ponto de luz no horizonte. Era uma tocha seguida de outra e mais outra. Seu coração batia muito forte. Sem hesitar, zoou a corneta de aviso que atingiu todo o castelo. Foi o maior corre-corre, porque o Senhor estava chegando. E o Senhor entrou no castelo e encontrou dois cenários. De um lado, Augusto com o rosto iluminado e um coração alegre. E do outro lado, Valério, envergonhado, cercado pela desonra, pela desordem, pelo vestígio da sua traição. O Senhor olhou para Valério e disse, com profunda tristeza: partiste o meio meus bens, cuidasse apenas de ti e esquecesse dos teus irmãos? A tua sorte será dos infiéis. E Valério foi afastado. Voltando-se para Augusto, o Senhor abraçou e declarou: servo bom e fiel. Vigiaste na noite mais longa? Venha regozijar-se comigo. O governo não será apenas esta casa, mas de todas as que eu possuo. Meus irmãos, o Evangelho e essa história hoje nos deixa uma bela catequese sobre a vigilância. Valério é o empregado mau que se perdeu na devassidão. Augusto, inspirado pelas palavras de Santo Agostinho, é o empregado fiel, que permaneceu alerta. E a vida de Santo Agostinho é um testemunho. É um testemunho dessa vigilância espiritual. Ele viveu uma longa noite, afastado de Deus, mas a sua conversão foi um despertar. Tornou-se doutor da igreja, porque soube manter um coração limpo e os olhos fixos no horizonte à espera dessa luz que é o próprio Jesus. O Evangelho nos chama: ficai atento, ficai preparado. A busca da santidade é exatamente isso, ficar preparado e vigilante. É uma vigilância constante, é um coração que mesmo nas noites escuras não pode tirar os olhos de Jesus. Meus irmãos, agradeço pela sua companhia. Não esqueça de compartilhar essa mensagem. Jesus conta com você também nessa missão. Um grande abraço a todos, um abençoado dia. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no teu coração. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.